seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. É só esses três, velho? É. Bom, irmãos, a igreja se sente em nome de Jesus. Irmãos, como é maravilhoso a gente fazer a vontade de Deus, como é maravilhoso nós nos colocarmos no centro da vontade de Deus. Irmãos, eu me sinto agradecido, feliz, eu me sinto agraciado por Deus, porque nem eu mesmo sabia de tudo o que eu era capaz de fazer para Deus. E muitas das vezes, irmãos, nós nos colocamos abaixo da média do que realmente nós somos. E eu sempre falo, Deus, ele é o único ser que conhece cada ser humano, que nos conhece da forma correta. E ele, simplesmente ele nos enxerga melhor do que nós mesmos nos enxergamos. Muitas das vezes a gente fala assim, puxa vida, o que Deus fez, viu em mim? Milhares de pessoas melhores do que eu, mas Deus enxergou eu. E eu sou grato a Ele por isso, irmãos. E nós temos que ser grato a Ele por esse motivo. Todos os dias, quando eu acordo de manhã, que eu abro os meus olhos e vejo que estou vivo, eu dobro os meus joelhos e clamo a Ele e agradeço por Ele me dar mais um dia de vida. E eu sou grato a Ele, irmãos, por Ele me permitir acordar, respirar o ar. E Deus sabe o tanto que eu gosto de viver. Eu amo a vida, irmãos. Eu sou uma pessoa que eu sou apaixonado pela vida. Eu adoro viver. E isso é de Deus. Porque a vida é um dom de Deus. Se você não gosta de viver, você está indo contra os preceitos de Deus. Se você é uma pessoa que almeja a morte, que gosta da morte, que pleiteia a morte, esse sentimento não é um sentimento de Deus, porque a Bíblia fala que o dom de vida vem de Deus. E se você recebe o dom de vida, você tem que ser feliz. Eu sou grato a Ele, irmãos. Todos os dias, por Deus me amar e por Deus... Vai pôr o fundo musical hoje? Eu coloquei esse... E por Deus nos ter enxergado em nós, irmãos, algo tão maravilhoso. Há uns anos atrás, eu nunca imaginaria. Até os meus colegas de serviço, irmão, aqueles que não sabem, eu me aposentei na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Trabalhei 27 anos em Santo André, no 10º Batalhão. E muitos dos meus amigos hoje lá, eles me vêem nas lives e falam, puxa, como pode, né, meu Cavalcante, né? E hoje, irmãos, eu sou grato. Porque Deus permite que essas pessoas que me viam no passado, hoje me vejam já da forma que Deus recuperou o meu verdadeiro ser. Deus me moldou e recuperou o que estava dentro de mim, me moldando a sua justiça, me recuperando do mal onde eu estava. Eu sou grato a Deus por isso, irmãos. Glória Sou a Deus. muito grato a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Sou muito grato. Irmãos, todas as semanas eu falo para os irmãos já devem estar cansados, mas eu tenho certeza que os irmãos já até decoraram. Não permita que a sua salvação fique na mão de outras pessoas. Todas as vezes que tiver uma pessoa na sua frente falando de Deus, siga na sua Bíblia, para ver se o que a pessoa está falando se condiz com a Bíblia. Paulo e Silas, no capítulo 15 lá de Atos dos Apóstolos, estavam na cidade de Bereia, pregando o Evangelho para os bereanos. Os bereanos assistiam Paulo e Silas, aqueles homens de Deus, com bastante paciência e com bastante dedicação o que aqueles homens falavam, mas eles anotavam e depois eles iam conferir nas Escrituras Sagradas se tudo o que eles falavam realmente condiz com as Escrituras Sagradas. E eu falo para os irmãos, não aceite que ninguém vos guie 100% cegamente. Vá através das Escrituras, porque a salvação, irmãos, ela é individual e intransferível. Eu não consigo salvar nem um bebê, mas eu consigo me salvar. E Jesus fala, a palavra de Deus fala, que a salvação está através das Escrituras Sagradas. Então como que você vai se salvar se você não examinar as Escrituras Sagradas?
E muitas das vezes as pessoas pregam o evangelho por ouvir o dizer. E muitas pessoas, ouvindo um pregador que não examinou as escrituras, que prega por ouvir dizer, muitas das vezes essas pessoas vão ouvir esse pregador e vão acreditar na pregação. Mas na realidade, irmãos, é uma pregação que é para a morte, não para a vida. A pregação para a vida tem que estar nas escrituras sagradas. Então abra as suas Bíblias, examine as escrituras. E quando o pregador que vos falar, verifique se está lá, conforme nós aqui iremos falar. Amém? Sejam todos bem-vindos à nossa live. Aqueles que estão chegando pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. Se sintam abraçados por nós. Nós aqui da Casa dos Cavalcantes do Parque São Rafael, saudamos a todos vocês com a paz do Senhor. Amém. Sejam todos vocês bem-vindos. Eu sou o presbítero Moisés Cavalcante, faço cultos no meu lar e aos domingos nós transmitimos ao vivo para todos vocês. Glória a Deus. E todos vocês são bem-vindos a estarem aqui conosco pessoalmente, para receber o nosso abraço, no calor do nosso amor, pessoalmente. Todos vocês são convidados nossos, amém? E os irmãos falam, puxa, mas o irmão não deixa ninguém. Deixa, aqui todos têm liberdade, irmãos. Mas é que as pessoas que estão aqui, elas são tímidas e não gostam de falar na frente das câmeras. Mas todos aqui têm liberdade. Já trouxe pessoas aqui que louvaram, que trouxeram uma meditação, minha esposa também. Todos aqui têm liberdades, amém? Mas enquanto essas pessoas não querem ainda, ou não se acham preparadas, ou o Espírito Santo ainda não trabalhou na vida delas o suficientemente para que elas possam estar aqui na frente, trazendo uma semente do Evangelho aos vossos corações, este vos servo que vos fala vai trazer, amém? Irmãos, essa noite a palavra de Deus é sobre justiça. Justiça. Eu quero perguntar para os irmãos, vocês já foram injustiçados na vida? Ou seja, ela... Irmãos, ó, não tem coisa pior do que você se sentir injustiçado. Os meus 27 anos que eu trabalhei no meu trabalho de rua, trabalhei 22 anos na rua e 5 internos. Irmãos, se eu pratiquei algum tipo de justiça, eu não me lembro assim. É porque muitas das vezes, quando você vai fazer o que a lei determina, muitos podem achar que é uma injustiça. Se isso for, eu pratiquei 20 anos de injustiça, porque eu praticava a lei. O que a lei determinava, eu praticava na lei. Né? Mas que eu me lembro, irmãos, e se eu pratiquei, Deus assim já me perdoou. Eu peço perdão a essas pessoas que porventura se acharam, né, através de uma atitude minha, injustiçados. Peço perdão a todos, em nome de Jesus. E o perdão é divino, irmãos, nós precisamos perdoar. Logicamente que existe algumas coisas que não dá para ser perdoado. Como que a pessoa vai perdoar uma coisa que não tem mais como perdoar, né? Existem perdões que não tem como perdoar, mas assim, né, os irmãos entendem, né? Então, irmãos, esta noite a palavra é: quem praticar justiça não entra, quem não praticar justiça não entra no céu. Então nós precisamos ter esse entendimento, porque Deus é justiça. E se nós que somos servos de Deus, que pisamos nas suas pisaduras, que somos imitadores de Cristo, não praticarmos justiça, nós não somos filhos de Deus. E nós não entraremos no reino de Deus. E para trazer essa palavra esta noite, irmãos, nós vamos lá para o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho de segundo Lucas, o nosso Lucas, um homem de Deus. Muitas pessoas acham que Lucas foi apóstolo, irmãos, e Lucas não foi apóstolo. Lucas foi uma pessoa, um médico, estudioso, uma pessoa que andou muito com Paulo, aprendeu muito com Paulo, um grande historiador, irmãos. Lucas, o Evangelho de Lucas, nos 4 evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, são sinópticos, né? O livro de Lucas, ele é um livro que traz muitas as palavras assim, você percebe que o português muito rico, porque era um homem muito estudado, né? Mas, irmãos, o Evangelho de Lucas é um livro muito, muito maravilhoso. Tem um conhecido nosso que um amigo dele estuda somente o livro de Lucas.
há 20 e poucos anos. Ele fez um doutorado somente no livro de Lucas. Estuda há mais de 20 anos somente o livro de Lucas. Será que dá para estudar? Aleluia. E lá, irmãos, nós vamos falar do publicano Zaqueu. Capítulo 19, do versículo 1 ao 10. Nós vamos falar do publicano, cobrador de impostos. Um homem de baixa estatura. A Bíblia não fala a idade de Zaqueu, mas a Bíblia fala o que Zaqueu fez. E Zaqueu já tinha ouvido falar muito de Jesus. E um certo dia, está lá no versículo 1, fala assim, ó. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que ali havia um varão chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era muito rico. Zaqueu, irmãos, ele era chefe dos publicanos. E não eram pessoas bem vistas pelos judeus, porque geralmente os publicanos, os cobradores de impostos, eram colocados por Roma pessoas da própria província. Vocês imaginam, você ter o seu país invadido por uma outra nação, e essa outra nação indicar pessoas, nós aqui se fosse brasileiros, para nos oprimir cobrando impostos da gente para Roma. Então Zaqueu, ele era um cobrador de impostos, ele era chefe dos publicanos, ele era chefe dos cobradores de impostos. Ele era um homem muito rico. Por que ele era rico? Porque nessa cobrança de impostos, Roma sempre beneficiava ele. E quanto mais ele cobrasse impostos do povo dele, mais Roma beneficiaria ele. Então, os judeus olhavam para Zaqueu com desdém. Por quê? Porque como pode um homem da nossa terra, como se fosse aqui no Brasil, um brasileiro nos oprimir cobrando imposto da gente? E Zaqueu era essa a função que ele fazia. Foi, Fê? Lá no 3, irmãos, ele procurava ver quem era Jesus. Ele procurava ver quem era Jesus. Mas não podia por causa da multidão, pois era pequeno de estatura. Onde Jesus estava, irmãos, sempre havia uma grande multidão seguindo ele. Aleluia. Jesus, irmãos, aonde Jesus estava, ele tinha uma grande multidão seguindo. Por quê? Porque Jesus, ele consolava as pessoas. Jesus, a palavra que saía da sua boca, consolava as pessoas. Jesus, ele só tinha coisas boas para oferecer para as pessoas. Ele curava as pessoas no aspecto físico, porque quando ele curava as pessoas no aspecto físico, ele curava a alma das pessoas, porque ele falava com as pessoas, ele consolava as pessoas. Então existia uma grande multidão que seguia Jesus. Muitas das vezes até por querer se alimentar, porque onde Jesus estava, eles criavam grandes multidões e Jesus também alimentava essas pessoas fisicamente, irmãos, com pão, com peixe, essas coisas. Amém? Lá no versículo 4 fala assim, ó. E, correndo adiante, subiu em uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. Zaqueu teve uma ideia, irmãos, eu vou subir nessa árvore, porque lá de cima eu vou conseguir enxergar Jesus. Porque ele era um homem pequenino, ele não ia conseguir enxergar Jesus. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu? E disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém que eu pose em tua casa. Aleluia, irmãos. Irmãos, Jesus, ele estava em carne, mas ele ainda era Deus. Ele passando ali, ele tinha um encontro marcado com aquele publicano, com aquele cobrador de impostos. Porque ele estava lá em cima da árvore, Jesus passando lá embaixo, com aquela aglomeração de gente. Jesus me olha para cima. E Jesus sabia que aquele homem se chamava Zaqueu. Zaqueu, desce daí, porque hoje convém que eu pouse na tua casa. Eu quero falar para você hoje, se você permitir, se você se antecipar, se você quiser, se você assim almejar, Jesus, ele vai entrar na sua casa e vai pousar hoje na sua casa. Aleluia. Ele fala para você esta noite que convém ele estar junto com você, da sua família, na sua casa. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Mas só para os que querem. É só para os que desejam. É só para os que se antecipam e buscam a presença de Deus. Se você é um desses,
convém que Jesus pose na sua casa, mas não somente hoje, mas para todos sempre. Glória a Deus. E lá no versículo 6, e apressando-se desceu e recebeu gostoso. Irmãos, essa palavra gostoso é uma palavra de alegria, de felicidade. Zaqueu desce correndo e com aquela euforia que Jesus falou com ele. Irmãos, se os próprios judeus, que eram os seus comparsas, a sua geração, que era o seu povo, não falava com ele. Então, Zaqueu viu um homem famoso, afamado por todos, chamado Jesus. E ele queria ter um encontro com ele. Ele desce correndo e abraça Jesus gostoso. Com a felicidade, estava muito feliz. Por quê? Porque ele era desprezado por muitas pessoas ali, por ser cobrador de imposto. E ser cobrador de imposto era uma coisa terrível no meio dos judeus. Ele era considerado uma pessoa um delator no meio do povo. Um traidor da pátria. Mas naquela noite, irmãos, Jesus, que era famoso no meio dos judeus, fala a Zaqueu, convém que eu vá pousar na tua casa. Aleluia! Porque Jesus, irmãos, ele não olha para o homem da forma que nós olhamos. Jesus, quando ele olha para o homem, ele olha para o seu interior, porque ele enxergou em Zaqueu algo que ninguém ali enxergava. Muitas pessoas ali desprezavam aquele homem de pequena estatura. Porém, Jesus, olhando para ele, não colocou de lado todas essas coisas e o amou. E assim falou com ele: Zaqueu, desce, que convém hoje eu estar contigo e pousar na tua casa. Jesus sabia o que havia dentro daquele homem, irmãos, que o seu coração já desejava. As suas carnes já estremecia, porque ele conhecia Jesus de ouvir falar, mas ele nunca teve um encontro com Cristo. Aleluia! Mas aquele dia era o dia de Zaqueu. E hoje pode ser o seu dia. Hoje pode ser o seu dia de ter um encontro com Cristo. Aleluia! Glória a Deus! E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspedes de um homem pecador. As pessoas murmuravam, falavam de Jesus, que se ele soubesse quem era aquele, ele não entraria na casa de um pecador, cobrador de imposto, porque aquele homem, irmãos, já era desprezado pelos judeus. E os judeus não aceitavam que um Jesus, o Salvador, o Filho de Deus, entrasse na casa de um pecador. Mas se Jesus, irmãos, veio para isso, se esse não for o maior motivo, quem precisa de um médico se não for os que estão doentes? Quem precisa de um Salvador se aquele que não se acha perdido? Mas se você não se acha perdido, você não precisa de Jesus. Mas se você não se acha doente, então você não precisa de Jesus. Mas Zaqueu, aquele dia, ele estava doente e perdido. Ele precisava de Jesus. Ele precisava de Jesus para trazer ele novamente. Glória a Deus. Ele precisava de Jesus para lhe curar. Aleluia! Glória a Deus! E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo quadruplicada vez. Quadruplicado. Senhor, pegar a metade dos meus bens, eu vou doar para os pobres. E a outra metade, se eu ofendi alguém, e se eu fiz alguma coisa de errado, e se eu cobrei alguma coisa ilícita de alguém, eu vou dar 4 vezes mais para essa pessoa. Mas sabe por que Zaqueu falou isso, irmãos? Sabe por que Zaqueu disse isso para Jesus? Porque o amor de Jesus o constrangeu. É verdade. E o pecado que habitava nele saiu, e o coração dele abriu naquele momento para Jesus. E é isso que Jesus causa nos pecadores. Quando eu conheci Jesus, irmãos, que Jesus falou no meu coração, eu não conseguia parar de chorar. Porque o amor de Cristo faz isso com a gente, nos constrange.
E tudo que você fez de errado começa a passar por um lapso de memória na sua vista, como se fosse um filme de todas as coisas que você fez de errado, e que Deus te perdoou, e que Deus colocou no mar de esquecimento para com você, te dando graça e te transformando numa nova criatura. Zaqueu naquele momento ele ficou constrangido, ele falou: Senhor, metade dos meus bens eu vou doar para as pessoas, porque ele era um homem rico. E a outra metade, vou pagar 4 vezes mais a que eu defraudei. Isso, irmãos, é quando você verdadeiramente tem um encontro com Cristo. Isso é verdadeiramente quando um homem verdadeiro tem um encontro com Deus verdadeiro. É isso que acontece. Porque eu vejo, irmãos, pessoas que defraudaram muitas pessoas na vida. Que defraudaram pessoas na vida. E vão para a igreja e continuam com os bens defraudados. E continuam com os bens que foram mal adquiridos. Não tem como, irmãos. Não tem como você ter um encontro com Deus e se aquele pecado que você praticava não te constranger. Este homem estava constrangido de todas as coisas de errado que ele havia feito, porque ele conheceu um homem que amou ele pelo que ele era. E o amor de Cristo, quando chegou perto dele, constrangeu ele, porque ele sabia o que ele tinha praticado no passado. E muitas das vezes, irmãos, a gente acha que somente pelo fato de você estar dentro de uma igreja, todos os seus pecados vão ser apagados. E não, irmãos, os pecados vão ser perdoados, mas as consequências não. Porque a consequência do pecado você vai ter que arcar. E Zaqueu, um cobrador de imposto, sabendo que ele tinha praticado várias coisas ilícitas, ele fala: Jesus, metade dos meus bens eu vou dou para os pobres, e a outra metade eu vou doar, vou dar 4 vezes mais para cada um que eu defraudei. E olha o que Jesus fala. E disse-lhe então Jesus: hoje veio a salvação. Hoje veio a salvação para esta casa, porque também este é filho de Abraão. Irmãos, o pecado tem que nos constranger. O pecado, ele precisa nos constranger. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Glória a Deus. Porque o Filho do Homem veio buscar aqueles que se acham perdidos. Muitas das vezes, irmãos, nós como os policiais, militares, civis, federais, temos que praticar a justiça. Nós conhecemos a justiça, devemos praticar a justiça, porque se você pratica a justiça, um dia você vai alcançar a justiça de Deus. Se você é um promotor, se você é um juiz, pratique a justiça, porque para esse fim você foi levantado, para esse fim você estudou. Glória a Deus. Você prestou um concurso público para este fim. E se você é um policial hoje, seja ele militar, civil ou federal, pratique a justiça. Pratique o que está escrito nas 4 linhas. Não saia fora da justiça, porque senão você se torna um transgressor. E muitas das vezes, irmãos, nós não imaginamos que com pequenas coisas, com pequenos atos das nossas atitudes, nós podemos semear no coração de uma pessoa algo terrível. Porque quem recebe uma injustiça, abre-se uma ferida na sua alma. Porque quem recebe uma injustiça na sua vida, através de qualquer ser, seja ele um órgão público municipal, estadual ou federal, não importa, se você abrir essa ferida, você é responsável pela essa ferida, enquanto durar essa ferida na vida dessa pessoa. Verdade. Nós temos que praticar a justiça. Nós precisamos praticar a justiça de Deus, porque é para isso que nós fomos instituídos. Seja você um guarda municipal, um atendente da prefeitura, seja você um fiscal da prefeitura, seja você um fiscal que vai nas ruas fiscalizar as obras, seja você um fiscal da Receita, seja você um fiscal que vai nas feiras livres, não importa. Você foi instituído para praticar certas coisas, pratique. Se você é um policial, pratique justiça.
se você é um advogado, pratica justiça. Porque só assim você alcançará a justiça de Deus. Quando Zaqueu fala para Jesus, Senhor, metade dos meus bens eu darei para os pobres, e da outra metade pagarei quatro vezes mais para quem eu defraudei. Olha o que a Bíblia fala, irmãos. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Aquele que encobre as suas transgressões jamais vai prosperar. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas aquele que as confessa e deixa, alcança a misericórdia. Naquele momento, Zaqueu estava alcançando a misericórdia de Deus, porque ele confessa com a boca. Ele confessa com a boca e com o coração. Ele creu. Ele creu. E ele fala para Jesus, Jesus, metade dos meus bens eu darei aos pobres, e a outra metade pagarei 4 vezes mais a quem eu defraudei. Isso é justiça, irmãos. Ele estava constrangido de todas as coisas que ele tinha praticado. E naquela noite ele entendeu que a salvação dele era muito maior do que todos os bens que ele tinha. Vocês lembram da semana passada? Vocês lembram da semana passada? Quando o rico e Lázaro, irmãos? Vocês imaginaram o que aquele rico que estava lá no inferno não daria para salvar sua alma? Não importa todo o dinheiro que você juntou durante a sua vida. Não importa. O que importa, irmãos, é a sua consciência com Deus. É a sua consciência com Deus. O livro de Abacuque, no capítulo 2, versículo 9, fala assim, ó. Ai daquele que ajunta em suas casas bens maus adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Irmãos, ai daquele que traz e constitui para a sua casa bens maus adquiridos. Se você trabalha numa empresa, e se está nas suas mãos a gerenciamento dessa empresa, e você desvia dinheiro dessa empresa, que justiça você está praticando? Que justiça você está praticando? E você acha que ninguém está vendo o que você está fazendo, mas existe um ser maior que todos nós, que está no céu e te observa com olhos atentos. E um dia, a Bíblia fala que todas as coisas feitas na escuridão, um dia há de vir para a luz. Um dia vai ser descoberto tudo o que você faz em escuridão. E um dia virá para a luz. Misericórdia. E você irá pagar tudo que você está fazendo de errado. Porque a Bíblia fala, a tudo que o homem semeia, ele semeia na carne. E tudo que o homem semeia, um dia ele colherá. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Mas tudo que o homem planta, um dia ele colherá. Verdade. Então, irmãos, hoje chegou para Zaqueu. Jesus se apresenta para Zaqueu. E a salvação chega na casa de Zaqueu. Porque Zaqueu, mesmo vendo Jesus sendo constrangido pelo seu pecado, o que ele faz? Ele não tenta ocultar o que ele fez, mas ele se arrepende. Ele se arrepende do que ele fez. Aí ele fala, Senhor, metade dos meus bens eu darei para os pobres, e a outra metade pagarei 4 vezes mais a quem eu defraudei. E essa é a palavra, irmãos. Existem muitas pessoas que estão hoje milionárias por defraudar pessoas simples, por defraudar cidadãos simples. E muitas das vezes essas pessoas têm um encontro com Deus, mas o constrangimento dos seus atos passados não chega ao seu coração. Porque acha que pode passar impune, porque Deus vai lhe perdoar. Deus pode lhe perdoar o que os seus passados fez, mas a consequência do seu passado e do seu pecado você vai receber. E se esse homem, Zaqueu, da mesma forma que ele fez, pegando todos aqueles bens que ele mal adquiriu na sua vida e se desfazendo para ajudar os pobres, assim veio àquela casa a salvação. Porque aí Jesus fala, a salvação veio a esta casa a partir de hoje. Por quê? Porque Zaqueu se arrepende verdadeiramente e fala, Senhor,
pegar metade dos meus bens, vou doar para os pobres, e a outra metade pagarei 4 vezes mais a quem eu defraudei. Aleluia. Muitas pessoas, irmãos, estão na igreja e se esquece que você serve a um Deus vivo e eficaz e que os seus olhos nunca fecham. Os olhos de Deus nunca fecham. A Bíblia fala que os olhos de Deus não pestanejam, não faz isso. E Deus está atento sobre a terra, observando todas as coisas. E muitas das vezes, irmãos, nós estamos pagando por uma coisa do nosso passado, mas a gente às vezes não tem nem consciência para entender que o que nós estamos passando é um resultado do passado sombrio que a gente teve. Davi, irmãos, ele errou praticando um ato muito sério contra o seu servo Urias. Urias não tem como voltar, ressuscitar. Mas Davi pagou, foi perdoado por Deus, mas a espada nunca mais saiu da casa de Davi. O seu filho, as suas gerações e gerações, nunca mais a espada saiu da casa de Davi. Isso, Davi pagou um preço alto pelo seu pecado, pela morte daquele inocente, irmãos. Davi pagou um preço alto. E isso eu falo para os irmãos. Irmãos, Deus nos perdoa, sim, mas o resultado do nosso pecado nós vamos colher. Nós temos que colher. Porque assim é a justiça de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, fala assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Irmãos, nós somos filhos de Deus, nós somos servos de Deus, nós temos que praticar justiça. Você vai no mercado, você compra um pão, dá uma nota de 20, a mulher dá um troco de 50, você pega aquele dinheiro e vai para casa. Que justiça você praticou, irmãos? Você está caminhando, você acha uma carteira, tem R$1.000 dentro daquela carteira, você tira os R$1.000, põe no bolso e joga a carteira fora. Que justiça você está praticando, irmãos? Que justiça você está praticando? Irmãos, são nas pequenas coisas que nós nos tornamos grandes. A Bíblia fala assim: nas pequenas coisas não te mostrar. Se quando vier um momento de dificuldade se mostrar fraco, porque fraco você é. E muitas das vezes, irmãos, o diabo, nosso adversário, ele lança na nossa vida, na nossa caminhada, ele lança essas pequenas coisas para ver como nós vamos nos comportar. E se nós nos comportarmos bem, ele lançará outras maiores. Mas muitas das vezes a primeira que o diabo lança, você pega e já faz, já comete o pecado. Porque aquele dinheiro não era seu, irmãos. Ô irmão, eu estava precisando para pagar a prestação do meu carro, da minha casa, eu ia perder a minha casa. Você acredita que caiu um dinheiro da minha conta? Aí eu te pergunto, irmãos, esse dinheiro era seu? Mas irmão, o dinheiro caiu na minha conta, não importa, o dinheiro era seu. Eu te faço essa pergunta, meu irmão. O dinheiro era seu? Se o dinheiro era seu, parabéns. Mas se o dinheiro não era seu, não importa como ele veio para as suas mãos. Se esse dinheiro não era seu, irmãos, não te pertence. Que justiça você está praticando? A Bíblia fala que nós temos que ser luz do mundo. Como você está mostrando ser luz do mundo dessa forma? Se você não praticar boas obras e coisas justas. Hoje, irmãos, o governo federal está cobrando de muitas pessoas que utilizaram na época da pandemia, que receberam dinheiro federal e que não podiam receber. E hoje estão tendo que pagar com juros e correção. Isso é certo, irmãos? Ah, irmão, mas o governo me deu. Te deu, mas você precisava desse dinheiro? Nós cristãos, nós temos que praticar justiça, irmãos. Se nós não praticarmos justiça, nós somos infiel a Deus. Nós não praticarmos justiça, nós estamos sendo infiéis a Deus. Lá no livro de Apocalipse, irmão, capítulo 20, versículo 2, a Bíblia fala assim: aqueles que os seus nomes não acharem escritos nos livros da vida ficarão de fora. Aqueles que os seus nomes não entrarão, não estiverem escritos no livro da vida. E o nosso nome, irmão, está escrito no livro da vida. Mas para ser apagado, Deus pode apagar se você começar a praticar injustiças. Porque
Aquele que perseverar até o fim, receberá da mão de Deus. Somente aqueles que perseverar até o fim, receberão da mão de Deus. Só aqueles que ficarem fiéis até o fim. Aleluia! Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Que ninguém vos engane, irmãos. Se você pratica justiça, você é justo. Se você não pratica, você não é. Não importa, irmãos, o tipo de injustiça que você está praticando. Ou, se você praticar justiça, você é justo. Porque Deus é justo. A necessidade que nós, filhos, sejamos justos como Ele, que nos chamou, é justo. Vocês lembram lá? Diabo, de onde você está vindo? De rodear a terra, Senhor. Viste lá meu servo Jó, um homem reto, justo, que se dizia do mal. Essa palavra justiça, irmãos, é uma coisa que Deus almeja nos seus filhos. A palavra justiça é uma coisa que Deus almeja. E se você não tem essa justiça em cima de você, Deus vai te descartar. Se você é uma pessoa que pratica injustiças, Deus vai te descartar. Você precisa praticar justiça, porque a necessidade que nosso Deus é justo, nós sejamos justos igualmente a Ele. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus! Lá no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9, esse versículo é maravilhoso, irmãos. Esse versículo é um versículo da minha vida. É um versículo que prova que todos nós somos pecadores, mas Deus está pronto para nos receber. Deus está pronto a qualquer momento para receber todos nós, as nossas súplicas e os nossos pecados, se nós realmente nos confessarmos para Ele. Se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Irmãos, Zaqueu era pecador, eu era pecador, e nós todos éramos pecador. Mas aquele dia, Zaqueu teve um encontro com Deus, teve um encontro com Jesus, ele confessou seus pecados, e ele foi purificado de toda injustiça. Aleluia. E eu falo para você esta noite, não importa o pecado que você cometeu, irmãos, não importa o pecado que você cometeu, Jesus está pronto para te perdoar. Jesus está pronto para fazer morada na sua vida. Jesus está pronto para te abraçar e te receber no seu seio. Basta você confessar os seus pecados a Ele, porque Ele vai te santificar e te purificar de todo pecado, toda injustiça. Porque esse é o Deus que nós servimos, irmãos. É um Deus que perdoa os nossos pecados, que nos purifica e nos santifica de toda injustiça. Mas nós precisamos confessar os nossos pecados a Ele. E isso é primordial, irmãos. Isso é primordial. Nós precisamos confessar os pecados. Porque como a palavra de Deus fala, lá no livro de Provérbios, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas aquele que a confessa e as deixa, alcança misericórdia. Glória a Deus. Alcança a misericórdia de Deus. Eu peço para que a igreja se levante em nome de Jesus. Quero falar para você aí do outro lado. Jesus é bom, irmãos. Eu quero falar para você que se sentia como Zaqueu, indesejado. Eu quero falar para você que se sente como Zaqueu, fora do ninho. Zaqueu não conseguia se enturmar com as pessoas porque ele tinha dificuldade, ele era cobrador de imposto. Zaqueu era um homem que a maioria das pessoas o detestavam e queria ver o seu mal, porque ele era uma pessoa diferente, porque ele era um cobrador de imposto. E se você é uma pessoa como o Zaqueu esta noite, irmãos, Jesus, Ele está pronto para te receber.
Jesus está pronto para te perdoar. Aleluia. Jesus está pronto para pousar na sua casa esta noite. Mas há necessidade, irmãos, que você venha confessar os seus pecados a Ele. Glória a Deus. Confesse os seus pecados a Ele. Porque somente Ele pode perdoar os seus pecados. E eu falo para você esta noite, a salvação chegou para ti. Homem de Deus, mulher de Deus. Eu quero falar para você que sentiu algo diferente nessa pregação. Eu quero falar com você se essa pregação mexeu com você. Se esse sermão entrou no seu coração de forma diferente. Se você sentiu alguma coisa diferente, essa é a sua oportunidade. Porque você foi selecionado por Deus para estar ouvindo essa pregação esta noite. Você foi selecionado por Deus para estar aí nesse momento, meu irmão. Eu quero falar para você. Abra o teu coração. Aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Abra mão deste mundo. Abra mão deste mundo do pecado por amor a Deus. E você vai ver a recompensa que Ele vai te dar. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia fala, irmãos, aquilo que os olhos não viu e que nunca subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para os seus. Deus tem grandes coisas preparadas para você, minha irmã, e para você, meu irmão. Mas você, esta noite, precisa confessar os seus pecados e aceitar Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Glória a Deus. E se você esta noite está preparado, Jesus está preparado, o Espírito Santo está preparado para fazer morada no seu coração. Aleluia. Levante a sua mão aí do outro lado. Receba de Deus o perdão. Receba o Espírito Santo no seu coração. Receba Jesus na sua casa esta noite. Em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai. Ó Senhor. Quem está falando, Senhor? Quem está ouvindo, Pai? Quem deu ouvido à tua pregação, Pai? Aqueles que a qual o Senhor selecionou pela sua presciência. Estão nos ouvindo esta noite, Pai. Estão lá trêmulos, ó Pai, com a tua palavra, com a semente da tua palavra, que eles assim ouviram esta noite e que o teu Espírito as convenceram, Pai. Derrama sobre todos eles, ó Senhor, a tua Shekinah. Derrama sobre eles o teu perdão. Derrama sobre eles, Senhor, a tua graça, Senhor. Glória a Deus. Faz morada, Senhor, na vida de cada um deles, para que eles se sintam abraçados e amados por um Deus vivo e eficaz. Aleluia. Que eles se sintam, Senhor, como eu me sinto todos os dias, protegido por ter um Deus vivo que me guarda e me protege na minha saída e no meu retorno. Aleluia. Recebe este povo, Senhor, ao teu redil. Escreve o nome de cada um deles no livro da vida. Ó Senhor, só o Senhor é capaz dessas coisas. Só o Senhor é capaz de salvar o homem. O homem não pode se salvar, mas o Senhor tem esse poder de salvar todos eles. Ó Senhor, eu te peço, Senhor, não por mim, mas por eles, para que eles sejam recebidos da mesma forma que eu fui. Aleluia. Recebe todos eles, em nome do Pai, em nome do Filho, Glória em nome a do Deus. Espírito Santo. Amém. Irmãos, tenha uma semana abençoada. Tenha uma semana cheia de coisas maravilhosas que vão acontecer na vida de vocês. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus faça morada na cada um de vocês. Que o grande amor de Deus esteja com todos vocês, não somente hoje, mas todos os dias das vossas vidas. Tenha uma semana abençoada. Que vocês vão para o trabalho em segurança e que não aconteça nenhum mal no trabalho. Que vocês retornem em segurança. Que os seus filhos sejam protegidos. Que os seus lares se tornem lares impenetráveis pelas pessoas más. Que todas as suas ansiedades sejam colocadas nos pés do Senhor, que Ele suprirá todas elas. Recebam a paz de Deus no coração de cada um de vocês. Aleluia. Amém, irmãos? Até domingo que vem às 18 horas estaremos aqui trazendo mais uma palavra abençoada para todos vocês, no coração de vocês. Amém? Levante as mãos para cima. Que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus.